noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Você pode ficar um minuto de pé. Vira para o Senhor e um abraço, fica paz. Isso, dá um abraço, um sorriso no rosto. Diga para o seu irmão, paz, irmã, em nome de Jesus. Estenda um pouquinho aí a mão para quem está atrás, quem está aí do seu lado. Diga para ele, paz, irmã, em nome de Jesus. Que o amor de Deus nos una todos os dias, irmãos. Aleluia. É aquilo que vai permanecer em nós. De mais primoroso é o amor. Tudo permanece. Três coisas são maiores. Entre todas essas três, o amor. O amor é o sentimento mais precioso que deve existir entre nós. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, diga amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Nossa igreja tem buscado muito a presença do nosso Deus maravilhoso. E eu sempre me alegro de poder ter pessoas aqui especiais, irmãos espirituais. Até mesmo o pastor Ricardo falando aqui no começo a respeito de uma visão que Deus deu a um servo. E é muito forte nós estarmos atentos, irmãos, a esse período de consagração. Nossa igreja está no nível de consagração, clamando a presença do amado da nossa alma, Jesus Cristo. E hoje é o dia em que Deus vai tratar de mim e de você, vai tratar de nós. Amém, irmãos? Abra o seu coração, irmãos. O que Deus me deu um monte. Eu falo que eu começo a orar na segunda para pregar no domingo. E já de segunda-feira Deus me deu uma direção do que eu iria pregar hoje. Mas o mais bonito foi ontem no monte. Deus me deu toda a palavra. Aleluia, irmãos. E eu quero glorificar o Senhor, porque é uma coisa que eu pedia para Ele, mas não ficou só para mim, era um pedido especial. Eu tenho um pedido. Se alguém pudesse com muita intimidade adentrar no meu coração e encontrar esse pedido que eu já vou revelar. Eu estou revelando um pensamento íntimo do meu coração. Uma coisa que eu peço para Deus. Eu não peço riqueza para Deus, eu não peço nem pela minha saúde. Não peço, irmãos. Eu peço pela vida muito mais. 90% que eu peço é pela vida dos outros. Mas quando eu peço para mim, eu peço um coração de rei. É isso que eu peço para Deus. Eu quero ter um coração de rei. Eu quero ter um coração de Deus. Eu quero ter a mente de Deus. Eu quero sentir como Jesus sentiria ali. Essa é a minha vontade maior, irmãos. E muitas vezes eu me vejo numa luta tão grande para isso acontecer, porque eu vejo o Anderson pequenininho. Eu vejo o sentimento do Anderson. E eu tenho certeza que o que às vezes eu sinto não é nada que Deus sentiria. Então eu tenho uma luta interna, que é a luta de muitos crentes. E o Espírito Santo de Deus foi dado para a igreja, irmãos, para moldar o caráter do homem. Se você for ali estudar como o Espírito Santo de Deus faz presente na nossa vida, se você for no centro terreiro, irmão, você for lá numa mesa branca, num terreiro de candomblé, você for ali clamar as entidades, se você for buscar qualquer espírito que não seja o Espírito Santo de Deus, eles têm um jeito de agir. Quando eles descem na pessoa do cavalo, desce no Pai de Santo, desce ali naquele aparelho, naquela pessoa, eles fazem um monte de parafernália, um monte de trejeitos. Eles ficam imitando, fazendo, se descer o boiadeiro, o cara imita o boiadeiro. Se descer o cobra coral, o cacique cobra coral, o camarada ele começa a fazer algumas coisas condizentes aquela entidade da mata, do vento e aquela coisa toda. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é o oposto. Glória a Deus que ele é o oposto. Os espíritos imundos, eles gostam de mostrar que estão presentes. Mas o Espírito Santo, ele é tão cavalheiro, ele é tão sensível
a sua ação em nós. Ele é tão dócil que ao recebê-lo, nós não ficamos com chilique, trique, nós não ficamos com um monte de coisinhas. O apóstolo Paulo fala: quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão diagnosticar que ele está na vida de vocês quando ele começar a mudar o coração, e os frutos serão paz, longanimidade, fé. Você vai começar a sentir o seu coração mudando. Então, quando você começa a se converter, é isso, a mudança de coração. Coração para que mudar? Para quê, pastor? Um coração de rei, porque nós temos um coração de Jesus. O Espírito Santo que trabalhou em Jesus está trabalhando em cada um de nós, irmãos, e Ele está nos tornando pessoas nobres, tirando toda a maldade, toda a malícia, a malandragem, o dolo, o engano, tirando as fraquezas e trabalhando nos nossos sentimentos. E o Espírito Santo, ele é tão sensível, ele é tão dócil, que você só vai perceber a ação e a presença contínua dele na tua vida através desses frutos que Paulo revela. Então, o oposto do que aqueles que servem o diabo, eles têm lá suas manias todas, fazendo aquela coisa louca, né? Ali o cara fala: ó, desceu, olha lá, o Espírito está lá, o Espírito está lá na pessoa. Então é assim. Mas nós, aleluia, temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele é muito cavalheiro. Ele trabalha de uma forma muito dócil. O Espírito Santo é como um bom dentista ou um bom cirurgião. A melhor operação que existe é aquela que não tem dor. O melhor dentista é aquele que ele está mexendo no teu dente e você nem percebe. A pior coisa que existe aí nos coitadinhos, né? O cara já dá a injeção errada a você, né? Enfia aquela injeção de cavalo assim no seu dente para dar anestesia. Aí a anestesia de um lado faz a operação do outro, aí vai doer mesmo. Está cheio de leite tabajara, irmãos. Então, o melhor cirurgião dentista é aquele que trabalha em você sem que você perceba. Amém, irmãos? Esse é o melhor, que não gera dor. O Espírito Santo, ele é o nosso, aleluia, operador de sinais. E o maior sinal que ele pode fazer na tua vida é gerar frutos de um caráter igual ao caráter de Cristo. Amém, de Cristo. Então, meu pedido a Deus é esse: Pai, eu quero o Espírito Santo na minha vida, e que ele venha me moldar e me transformar. Para quê? Para ser uma pessoa mais próxima, mais parecida com Jesus. Eu quero um coração de Deus, porque se Deus te der o coração dele para você, irmão, hoje eu vou pregar a respeito disso. O perfil, o tema dessa corrente que eu vou iniciar de domingo é esse: o perfil de um rei exaltado por Deus. Vou estar pregando não sei quantas vezes, mas o tanto que Deus já me deu de palavra, esse culto já sei que não dá tempo de eu terminar. Então o que eu vou encontrar alguns pontos importantes que parar. Mas uma coisa eu peço a Deus: que a igreja esteja sempre, aleluia, aberta à ação do Espírito Santo. Há uma conversão de coração, não apenas uma mente convencida de que a palavra de Deus é verdade, mas uma pessoa que ouve a verdade, mas a pratica, e que se transforma e se converte de verdade. Jesus veio buscar um povo santo. E quem de nós é santo, irmão? Nós estamos aqui sendo, aleluia, tratados pela palavra de Deus, que nos limpa para nos santificar. Nós chegamos na igreja arrebentado. Você pode ter chegado aqui hoje nesse quadro, um quadro onde o seu coração não tem fé em nada. Você pode estar angustiado, desistiu de você mesmo, desistiu da condição de ser amado dentro da família, de sentir-se inútil para Deus, porque nós temos defeitos, irmãos. Nós temos um monte de defeitos, e a Bíblia, se você a espremer, você vai encontrar um líquido que é o melhor remédio. É o remédio que parece muito com sabão. É o melhor remédio. É o sabão de Deus. Não aquele que lava as vestes, mas aquele que lava o coração e deixa branco, limpo. Glória a Deus!
É o sabão que limpa por dentro. Esse é o remédio que Deus dá para a gente. Glória a Jesus. Então, irmãos, quem aqui enxerga, ao olhar para si mesmo, encontra um monte de incapacidades e falhas, você está no lugar certo. Porque aqui é o lugar de Deus pegar pessoas pobres, miseráveis, mal educadas, no sentido de não ter uma estrutura emocional, familiar, não tem uma estrutura, e Deus vai enobrecendo a nossa vida. Nós vamos crescendo. Nós chegamos na igreja cheio de defeitos, e estamos sendo tratados para, em nome de Jesus, sermos um rei. E Deus fez isso. A Bíblia é repleta de pessoas assim, de pessoas que não eram nada e passaram a receber muito de Deus. Vá comigo agora na palavra de Deus, em Provérbio 17. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Provérbio 17, irmãos, vamos lá rapidamente. Eu vou abrir alguns versículos da palavra do Senhor, que diz, no Provérbio 17, diz assim, olha, quem achar pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Provérbio 17, 20, o que está escrito aí? O perverso de coração nunca achará o bem. Então presta atenção. Quem quer o bem de Deus aqui? Amém. Quem quer estar bem na vida aqui, irmão? Amém. Aleluia! A pessoa que não deixa o seu coração ser tratado, vai receber bem? Vai viver coisa boa? Então, se nós queremos o bem, nós precisamos tirar a perversidade que existe em nossos corações. Quem está me entendendo? Talvez é por causa disso que Deus não te abençoa. Talvez é por causa disso que você só procura acertar a vida, procura ajeitar as coisas, e às vezes você está procurando em tantos lugares, procurando tantas respostas, bate naquela porta, vai para outra, vai para aquela lá, eu quero emprego bom, eu quero coisa boa, eu quero isso, e fica procurando, sabendo que a solução está tão fácil. A solução não está procurando lá, está em você procurar dentro de você. A solução está dentro de você. Eita Deus. A hora que você mudar o teu coração, Deus muda o resto. A primeira ação de Deus é interior. O homem procura muita coisa, mas não acha. E às vezes é só ele consertar um pensamento, um sentimento, que Deus faz ele achar o bem. Quem está me entendendo? Então, se você olhar para a palavra de Deus, e aonde nós vamos olhar, eu vou mostrar alguns pontos críticos de Deus, a palavra dele, que o Senhor fez isso. Ele enxergou, ele viu corações dispostos. E vamos lá para 1 Samuel. Vamos lá, agora vamos lá para 1 Samuel e capítulo 16, irmãos. Aleluia e glória a Deus. 1 Samuel 16. Eu vou abrindo rapidamente, mas a história hoje que eu vou ministrar, ela está voltada a uma pessoa só. Mas vamos ao 1 Samuel 16, verso 1. Quem achar, diga amém. Amém. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Fecha o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Diga aleluia. Aleluia. Deus é assim. O homem de Deus, Samuel profeta, estava orando por um rei, que um dia também, presta atenção nisso, Saul foi escolhido por Deus. Ele recebeu um novo coração quando ele se envolveu com os profetas. A Bíblia diz que Deus deu para ele um novo coração. Ele transformou-se num novo homem. Mas no decorrer do tempo, as pessoas também têm esse problema. E eu enxergo em mim mesmo também essa dificuldade. Às vezes nós somos bons em algo, mas daqui 2 anos nós regredimos. Muitas pessoas regridem na fé, regridem em coração, em atitudes. Outrora era honesto,
hoje não é mais. Outrora não mentia, hoje mente mais um pouquinho. Outrora era crente, orava, buscava, era sincero, hoje já não é mais. As pessoas, elas pioram, irmãos. Isso é uma realidade. Pessoas pioram. Até mesmo quem um dia foi salvo, até mesmo quem um dia bebeu das águas de Deus, tomou a ceia do Senhor, as pessoas pioram. Então nós temos que fazer sempre uma manutenção interna. E a vida de Saul, um rei que não era nada, agora estava sendo rejeitado por Deus. Um homem que não tinha nada, irmãos, que saiu ajudar o pai a procurar suas jumentas e voltou honrado e abençoado por Deus. Tomou a posição, porque é isso que Deus faz. Deus pega o pobre do pó e levanta ao sentar-se ao lado de príncipes e reis. Aleluia! Deus, irmão, hoje você pode olhar para a sua condição, você pode falar assim: poxa, é verdade, é uma concorrência, é uma vida tão difícil. Hoje parece assim que todo mundo fala assim: eu quero ser jogador de futebol para me dar bem na vida, eu quero ser aqui. Irmãos, entre mais de 10 mil jogadores de futebol, é 1 ou 2 ou 3 que tem o nome na mídia, tá? Então não fica sonhando aí, jovem, em que você vai ser uma pessoa de sucesso sem jogar bola. Você só vai ser uma pessoa de sucesso jogando bola se você tiver um rei para te exaltar, que é Jesus. Porque está um monte de gente melhor que você mais lá para frente, e às vezes a gente acha: vai dar certo. Irmão, não vai dar certo. Você não vai achar o bem enquanto não mudar o seu coração. Muda o seu coração que Deus exalta. Só que aí o inverso também acontece. O Saul, o coração foi pervertendo, e aí Deus tocou no coração do Samuel, que orava por ele, e falou assim: Samuel, não adianta orar mais por esse moço aí, ó. Não quero mais. Irmãos, olha o nível que Saul chegou de Deus falar para o profeta: desiste desse cara, porque ele não me adianta para mais nada. Eu não quero mais ele aí no lugar que está. Eu mesmo coloquei ele aí. Só que, irmãos, quando Deus exalta alguém, nós não podemos deixar crescer dentro do nosso coração alguns sentimentos que são letais, venenosos. Então Saul deixou aquela coisa toda de ciúme de Davi, aquela coisa toda, irmão, de um monte de coisa ruim dentro dele. Ele foi crescendo em soberba e arrogância, e aquilo ali foi minando ele da graça de Deus. E Deus falou claramente: para, eu não quero mais cara. Eu estou procurando um outro moço, e ele é da família de Jessé. Aleluia. E aí, no verso 7, olha o que está escrito aí: vai chegando os filhos de Jessé, né? E ele vai ungir. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua, o quê? Aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde? Você quer que Deus te exalte? Como está o teu coração? Põe a mão nesse coraçãozinho e diga: Senhor Jesus, som do meu coração, se tem alguma coisa dentro de mim que me impede de ser exaltado, pode tirar, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Sabia que essa oração que nós fizemos, que não durou 30 segundos, você deve fazê-la todo dia, até Jesus voltar? Eu falo que isso aí é a vacina anual do crente, mas essa é a diária. Todo ano vai lá tomar a gripe, lá contra a gripe. Essa é a diária, viu? Deus não deixa meu coração se inclinar por uma coisa que vai me derrubar. Fala aí do seu irmão: nada na tua vida tenha o poder de te derrubar. Amém? Será que eu já não estou nutrindo algum sentimento que vai me levar à derrota amanhã? Será que eu não estou já me envaidecendo? Será que eu já não estou trocando as bolas? Eu estou trocando os
princípios de Deus? Estou priorizando outras coisas? Será que se eu manter esses sentimentos, eu vou longe? É uma pergunta que você deve fazer. Hoje você já está num patamar, e eu quero que você a cada dia cresça mais, irmão. Profetiza isso na vida do seu irmão. Diga: a cada dia você vai crescer mais, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas o melhor é a estrutura. Deus não vai derramar vinho novo se a estrutura for velha. Deus não derrama vinho novo em odre velho. Pede a Deus um odre novo, e Deus derrama coisa nova. Quem está entendendo? Aleluia, irmãos. Essa é uma chance linda que Deus dá para mim e para você. Enquanto Jesus não volta, nós temos essa capacidade de se renovar, irmãos. Nós temos essa capacidade de renunciar sentimentos, de abrir mão de alguns sentimentos que são letais. E muitas pessoas ficam ainda se segurando, esperando que o pior aconteça. Olha, não fica segurando não, porque o pior pode acontecer mesmo. Por que sustentar orgulho? Por que sustentar dentro de você sentimentos que vão te levar para a derrota? Né? Pessoas elas seguem muito assim. Não, quando a coisa entornar, quando piorar, aí eu acordo. Tem gente que está esperando piorar para acordar, irmãos. Está esperando cair do lugar que Deus deu para ter uma mudança de coração. E tem gente que é tão cabeçuda que mesmo passando por perdas, mesmo passando por aperto, por esmagamento de Deus, não muda. Não muda. Irmãos, Deus seja louvado. Que o Espírito Santo de Deus é o mestre de mudar coração. E eu quero que Ele esteja em minha e em sua vida. Amém? Agora vamos olhar para o perfil do moço. Vamos olhar como Deus forma um rei. Esse é o tema dessas mensagens. O perfil de um rei exaltado por Deus. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 37. E pode dar glória. Aleluia. Que Deus, irmão, olha, eu acredito que hoje mesmo Deus já vai fazer uma grande obra na tua vida. Você pode esperar com muita convicção, certeza, que você vai colher a exaltação de Deus nesses dias. Abre o seu coração. Por mais que eu venha escrever você na parede hoje, mas dá glória a Deus, crente. Porque o que eu quero é que Deus faça a operação. E alguns dói, outros não. Uns fazem cara feia. Não gostei. Mas não, quando o médico dos médicos está operando, é melhor ficar quietinho. Porque quanto mais você mexe, mais dói. Então abre o coração e fala: faz a obra, Jesus. Limpa o coração, Jesus. Eu estou aberto para isso. Eu não acredito que uma pessoa possa resistir ao agir de Deus. Quando Deus fala: muda esse negocinho aqui, muda esse negócio aí, para de mentir, para. E a pessoa: não vou. Ah, filho, você vai ver, vai doer. Vai doer. Agora Jesus fala assim: muda isso aqui. Você fala: amém, Senhor, não vou mais. Coração humilde, obediente. Esse irmão não precisa sofrer nada na vida. Quem está entendendo? Não precisa sofrer nada. Jesus foi ovelha muda, foi muda até o matadouro. Por que nós vamos virar um bode velho, irmão? Para quê? Para quê? Bode, nós já sabemos o final deles, é lá do outro lado, da turma que pega fogo, sabe? Conhece essa turma que pega fogo? Já ouviu falar dessa turminha? É lá, deixa pra lá, irmão. Vamos ser ovelhinha. Olha aqui o que diz, olha que a palavra de Deus fala. E em Gênesis 37, verso 1, falando da vida de José. E Jacó, verso 1, habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Preste atenção, vamos parar aí. Irmãos, Raquel, mãe de José, o homem de Deus, ele lutou Jacó, na verdade Israel,
ele lutou para casar com Raquel, mas aí o tio Labão enganou, deu Leia, e ali ficou uma luta familiar, que uma dava filho para Jacó e a outra não, porque Raquel era estéril. Mas Raquel foi abençoada por Deus, Deus abriu a madre dela, aleluia, e ela teve um filho chamado José. E diz a palavra de Deus que José também teve, Jacó teve outras mulheres, com essas mulheres teve mais filhos. Então Jacó era irmão de alguns só por parte de pai. Era uma casa, pensa, irmãos, ele cresceu numa casa com muitas brigas, porque a briga começava entre as irmãs e as empregadas, as mulheres que Jacó casou. Ali havia brigas. Então, olha só o que Deus faz, irmãos. Deus escolheu um entre eles para exaltar. E aí, se você for ler na Bíblia inteira, a única biografia mais detalhada é a de José. Porque Deus, se você pegar as histórias dos outros homens que Deus exaltou, Deus não contou muitos detalhes. Mais detalhes está na vida de José do que qualquer outro que Deus exaltou. Então José, porque está detalhado, porque nós temos que prestar atenção nas coisas. E ele foi um menino que perdeu a mãe muito cedo. A palavra de Deus fala em Gênesis 35, não precisa abrir, que Raquel foi ter o seu segundo filho, Benjamim. E quando ela teve Benjamim, ela morreu. Por causa desse menino, ela morreu. E Jacó agora não tinha mamãe, mas ele estava lá agora com as madrastas, estava lá com as outras mães. Só que por ele ser o filho mais novo, o Jacó teve ele muito velho. E por ele ser o mais novinho ali, ele foi muito paparicado. Por ele ser o primeiro da Raquel, ele também foi muito mimado. Então ela foi uma super mãe, uma mãezona que não podia, agora teve. Então, diz os entendidos pedagogos, diz aqueles que compreendem mais do que a gente, que a estrutura familiar ela vai realmente trazer o resultado para o amanhã, o homem de amanhã. É certo. É certo. E uma criança de 5 a 6 anos é o momento mais crucial na educação dela, porque forma o caráter dela. O caráter que ela vai carregar o resto da vida. Então, esse menino, José, ele teve uma super mãe. Diga glória a Deus. E ele teve um super pai. Nesse período que ele era pequenino, ele teve, irmãos, o carinho da mãe e o do pai. Mas logo o pai, que amava muito Raquel, mais do que todas, a alegria dele era Raquel. Ela teve o segundo filho e a morte. Benjamim pequenininho agora. E Jacó, aquele bacurizinho no meio dos mais velhos, dos marmanjos. E o pai, porque perdeu a mãe aquele ali, porque Raquel era aquela mãezona protetora, ele cuidou mais ainda, ele virou pai e mãe de novo. Ele ficou um paizão, já era um pai, agora virou um paizão mesmo. E isso criou inveja. Os outros irmãos todos ficaram de olho. Poxa, o pai só brinca com o José. E José, a palavra José significa aquele que descobre as coisas ocultas. Se você quer na tua vida que Deus faça isso, irmão, que Deus venha descobrir os planos que Ele tem para com você. Quem quer os planos de Deus? Estão ocultos, porque estão no futuro. Os planos de Deus estão no futuro, estão em oculto. Mas quem é José consegue descobrir os planos de Deus. Por isso que ele foi um moço capacitado com dom para descobrir os pensamentos futuros de Deus. Quando ele revelou as vacas, o sonho, ele tinha esse dom de interpretar. Ele sabia o que ia acontecer, porque ele
tinha essa graça de Deus. Então Deus formou um pastorzinho, e ele com 16 anos, a Bíblia fala a respeito da vida dele a partir dos 16 anos. Diga glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Mas ele recebeu toda a bênção de Deus antes dos 16. Fala, antes dos 16, ele convenceu a Deus. Irmãos, Deus pode te levantar a ser uma pessoa muito grande e abençoada. Diga amém. Deus pode te exaltar em muito, mas Deus não fala do período, não conta o período dele até os 16. A Bíblia relata dos 16 em diante. Por quê? Porque começou o ministério dele, a missão de Deus começou na vida dele quando ele tinha 16. Porque a formação emocional, a formação espiritual, o coração tratado desse moço foi tratado no período de 16 anos. Deus deu para aquela mãe, para aquele pai, um menino que teria a condição de descobrir os planos de Deus. José, isso que significa o nome dele. Ele nasceu para descobrir os planos de Deus. E esse menino, Deus 16, a Bíblia não relata o que aconteceu. Por quê? Por quê? A Bíblia vai relatar a carreira espiritual dele, não a carreira familiar dele. A formação do coração dele foi até os 16. Dos 16 em diante, ele foi provado no coração. Deus provou, ele não tinha que modelar. Ele já tinha uma estrutura emocional, física, espiritual para suportar. Então Deus não iria dar para ele uma condição antes disso, uma condição de passar por prova, passar por luta antes disso. Então tem pessoas aqui que ainda não estão no pleno caminho do projeto maior de Deus. Muitas pessoas querem já logo o plano de Deus a vida dele revelado. Eu quero a exaltação, eu quero uma cadeira, eu quero um trono, eu quero algo. Meus irmãos, isso daí só vai acontecer quando antes Deus tratar do seu coração. Muita gente quer riqueza, pede na igreja. Eu quero riqueza, é para dizimar, estou dizimando, eu quero riqueza. Mesmo dizimando, meu irmão, mesmo ofertando, minha irmã, Deus não vai te colocar no alto. Não vai. Porque Ele sabe que muitas pessoas quando sobe, se perde. Então Deus primeiro Ele trata do coração do homem para que ele não perca a posição pela qual Deus deu. Porque o envergonhado não vai ser nem você, vai ser Deus. Vão falar, olha ela, o crente lá, olha agora ela é político, roubou. Olha lá o crente lá, chegou a presidente lá e está roubando, está aceitando aborto, está aceitando desgraça, está aceitando casamento gay. Olha lá o crente lá. A vergonha é do evangelho. Então Deus ele tratou desse menino. E o que a Bíblia fala? Fala que ele havia morado com os irmãos. E esses irmãos não eram coisa boa. Ele era um xodozinho. Ele era o que ficava em casa. E ele tinha um perfil. A primeira coisa que a Bíblia fala dele, ele era pastor de ovelha. Quem gosta de animal aqui, irmão? Primeira coisa, irmão, bicho não fala. Bicho não fala. Você quer ver a crueldade de uma pessoa? É com bicho. Verdade. O meu filho Thomas, ele ama bicho. Mas se você deixar ele sozinho com a cachorrinho, ele dá bicuda. Irmão, eu não vejo maldade nesse menino, mas é só ver ele sozinho com o bicho. Aí você fala, vai. Aí puxa os pelos do cachorro. Ele puxa. Por que puxa? Porque o bicho não fala, né? Para a mãe e para o pai, né? O bicho é pequenininho. Diferente se fizer isso com o lobinho morto, que é maior. Mas irmão, quem gosta de bicho, tem amor por bicho que não fala, essa pessoa, a pessoa que é paciente com bicho,
ela tem um coração muito nobre. Muito nobre. Quem consegue maltratar um animal, irmãos, já mostra que ele não tem coisa boa dentro dele. Porque o animal não vai revidar, não vai processar ele. O animal que mais pode fazer é rosnar e dar uma mordidinha. Então, quando Deus colocou Davi no pasto, quando Deus colocou José no pasto, Deus já estava ensinando ele a ter amor até pelas coisas que não sabem defender por si só. Vai lá e defende. Primeiro detalhe: trabalhador, diga trabalhador. Deus nunca vai exaltar vagabundo. O cara que não gosta de trabalho não vai para frente nunca, nem para nada. Porque ele saiu para trabalhar. Ele foi trabalhar. Ele foi cuidar de bicho. Foi defender os indefesos. Bicho não se defende. Não tem mão, não xinga, como eu falei. E ele tinha que ter muita paciência para ficar com o animal. Então, quando uma pessoa, presta atenção nisso, quando a pessoa fica muito tempo com um animal, ela vai morar muito no mundo da mente. Fala para o seu irmão: você vive no mundo da mente? Eu e você vivemos muito dentro do mundo da mente, muito dentro daqui. Passa horas e horas e você pode ficar no mesmo lugar, na mesma cadeira, só que a tua cabeça viajando, né? Alguns falam que está no mundo da lua. Mas Deus, Ele também vai operar na nossa vida quando nós fecharmos nossos olhos, encontrar o Senhor no lugar secreto. Então, ele não tinha muito papo com os bichos, que o bicho não falava: e aí, beleza, hoje tá bom, vamos comer mato verde, vamos. Nenhum bicho falava com ele. Então ele soltava o bicho lá, o que ele ia ficar fazendo? Ele ficava matutando a vida dele. Matutando. Então o cara que não gosta de pensar também não vai longe. O cara que não gosta de falar com Deus e parar, não, vou parar tudo que eu faço. Muita gente para no hospital para ele parar. Vai agora cuidar da mente. Olha para dentro de você. Então o pasto leva o cara para fazer isso. Ele vai viver mais o mundo interior do que o exterior. Então é isso, irmãos. A igreja, ela te ensina isso. Você olhar muito mais para dentro do que para fora. É ou não é? Quando você começa a estudar Deus e orar a Deus, você tem que olhar para dentro, que Deus está morando dentro de você, o Espírito Santo. Aleluia! Então quando você quer falar com Deus, você tem que se desligar do externo. E aí você entra no interno, e ali você vai encontrar Deus na sua vida. Então Deus desenvolveu para ele uma prática de uma mente fiel a Deus, uma mente dedicada, uma pessoa que não fica voando com pensamentos à toa. Ele era uma pessoa que treinou a sua mente para encontrar Deus. Porque quem que é o jovem que gosta de ficar quieto? Irmão, nem um jovem na frente do videogame, que ele fica sozinho, ele fica quieto, ele vai conversando, ele xinga o próprio amigo que ele está controlando, ele xinga. Nenhum jovem gosta de ficar quieto, irmãos. Então ele estava lá desenvolvendo uma comunicação com quem? Com Deus, que não tinha ninguém para falar, tinha bicho. O bicho não respondia. Então o cara que não gosta de orar nunca vai ser nada. Não gosto de orar, pastor. Não gosto. É loucura vocês ficarem falando sozinhos, pastor. Vocês são tudo doidos. Vocês crentes. Vocês falam sozinhos. Não, filho. Eu falo com Deus. Eu não gosto de ficar falando à toa, pastor. Eu não gosto. Então, irmão, vai ser difícil você ser uma pessoa igual José, exaltado. Porque é fundamental você se comunicar com Deus. Mas não pode orar. Então, vai se excluindo aí. Ele com 16 anos, ele era um menino que foi bem acolhido pelo pai e pela mãe, tinha amor pelos animais, consideração pelos indefesos,
desenvolveu uma comunicação mais primorosa com Deus, mas ele tinha sérios problemas na casa dele, porque lá ele não era bem aceito, ele não era muito bem quisto pelos irmãos, porque o pai amava demais. E aí ele ficava com os irmãos iam brincar, aí um irmão roubava o negócio, aí outro irmão fazia uma malandragem, outro fazia um negócio, e sabe o que ele lembrava talvez? A mãe falou que não é para fazer isso, a mãe falou para mim não fazer isso, e ele se excluía da malandragem dos adolescentes irmãos dele, ele se excluía, ele não queria estar participando. E aí quando ele chegava em casa, os irmãos tudo ali quietinho, porque na frente do pai todo mundo é santo. Ó pai, todo mundo é quietinho, ó mãe, tudo quietinho. Mas o pai e a mãe não viu o que o menino fez na escola, o que o menino fez na rua, não viu. Mas chegava o José e fala: pai, ó, o Rubem passou a mão lá na jabuticaba lá pro tiozinho lá. Ó, essa carne, ó, esse aqui fez, esse aqui, eles fizeram tudo isso, pai. É mesmo, filho? Conta pro pai tudo que os seus irmãos fazem. Conta tudo pro pai. Sempre, né, em casa tem esse negócio. Então você vê alguma coisa errada, conta pro pai. Quem tem 2, 3 filhos, sempre tem um espião. E é o mais querido. Veio alguma coisa errada, já sai contando o pé da orelha da mãe. Mãe, você não sabe o que ela fez. Então ele era um menino que defendia a família. Por quê? O pai não está na rua para ver o que o filho faz, mas todo mundo sabe, aquele ali é filho de Jacó, olha lá, a tranqueira que é. Ah, filho de Jacó, onde que ele está lá? Olha lá, está lá no pé de manga do vizinho, olha lá. É a família, quem xinga é o pai. A turma xinga o pai. Cadê o pai desse menino? Cadê a mãe desse menino? Ai, que desgrama, né? Então, o José, ele defendia a própria imagem da família. Diga, eu tenho que defender minha família. Ele não fazia isso por mal, ele fazia isso por bem. Só que, infelizmente, quem fala a verdade paga um alto preço. Falar a verdade, irmãos, é arrumar encrenca com os outros, viu? Só que Deus gosta de gente assim. Deus levanta a rei desse jeito, que declara: isso aqui está errado, e está errado, ponto, acabou. Agora, o que fica quieto, que encobre, nunca vai chegar a ser grande coisa não. Quem está me entendendo? Eu prefiro o camarada que chega a ponto dentro da minha cara e fala: pastor, você é um xarope mesmo, você é um mal cego mesmo. Ah, pode falar, irmão, obrigado. O que mais que eu tenho que mudar? Fala aí. Do que aquele que não fala nada, irmão, mas por trás dessa lenha. Então, é melhor nós termos pessoas que apontam os nossos defeitos e que, se vier uma chicotada do pai, uma chinelada, irmão, é melhor, pelo menos isso sara. Então eu acredito que esses irmãos apanhavam, irmão. Chegou o Jacozinho, chegou o Josézinho, aí os irmãos tudo lá na mesa, lá, tudo feliz. Ah, eu comer. Aí chegou José. Ô pai, ô José, o que os seus irmãos fizeram de errado hoje? Pai, fizeram isso. Acho que o Jacó chegava assim: hoje o negócio vai arder aqui. Eu acho que aquela molecada apanhava tanto, irmão, mas apanhava tanto, porque aí eu falei: então quem que falou? Olha o linguarudo ali, ó. Aí, ó. José, diz a Bíblia, vamos lá para a palavra de Deus. Aleluia. Verso 2: essas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Verso 3: e Israel amava a José. Israel é Jacó, tá, irmãos? Amava a José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo,
Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Todo mundo brigava com José, irmão. Agora eu faço a pergunta para você: o que você faz quando você encontra adversidade dentro da tua própria casa? Às vezes a gente fala: ó capeta dentro da minha casa, ó desgrama que é isso aqui. Irmão, usa esses encapetados para transformar um modelador. Já viu lixa? Quem já viu lixa? Quem já viu lixa aqui? Sabe o que é lixa? Lixadeira? Já viram que? Quem sabe o que é grossa? Ah? Então, irmão, lixa, lixadeira, a gente usa um pouco e joga fora. Deixa que esses bicudos, esses mocegos que vêm na tua vida para te encrencar, deixa. Se eles vêm para tirar a tua paciência, prova a tua paciência, fique mais paciente ainda. Por isso Jesus falou assim: ó, se pedir para dar uma jarda, dá duas. Isso, esses tipos de adversidade dentro da própria casa, não é para te derrotar. O homem vitorioso, ele consegue tirar bom proveito até das lixas velhas e grossas. Está cheio de gente grossa, irmão. Mas usa a grosseria dessa pessoa para tornar você mais fino diante de Deus. Usa o que está dentro da tua casa, não está para te derrubar. Diga amém. O que está na tua casa não é para te derrubar. Se você for homem de Deus, ou mulher de Deus, você vai usar. Ah, brigaram comigo, pastor, o que você faz? Vou chutar o pão da barraca, pastor, vou para casa, vou subir daqui. Não, irmão, sabe o que você faz? Vai jejuar, crente, aleluia. Vai orar, vai superar aquilo. Maturidade é isso, é capacidade de se auto-superar. Então você tem uma adversidade, vai e supera ela. Isso está formando em você um caráter que vai te pôr amanhã você lá no alto. Enquanto os outros vai ficar ali, irmão. Deixa que fique. O que xinga, o que fala palavrão, o que encrenca com você, vai ficando tudo para trás. Vai ficando, vai avançando. Diga amém. Não seja você lixo para os outros. Mas os irmãos dele, ninguém falava mais na boa. Eu acho que era só palavrão naquela casa, irmão. Era só encrenca para o lado de José. E a gente sabe a história, não é? A gente sabe a história, que ele foi vendido, foi ou não foi? Foi vendido por 20 moedas. Às vezes as pessoas, elas te dão esse valor. Na tua casa você não tem valor, irmão. Teu marido não te valoriza, tua esposa não te valoriza, os teus filhos não dão o devido valor. Mas irmãos, assim é a escola de Deus. E isso aqui é a casa de crente, casa do próprio servo de Deus, Jacó. Então você acha que na casa de um servo de Deus não tem luta? Não tem rixa? Não tem fio briguento? Claro que tem. Tem. Mas na casa de um filho de Deus sempre termina em paz. Sempre termina em vitória, irmão. Amém? E a gente sabe se superar. Se houver José ali dentro, haverá superação daquele problema. Porque as pessoas crescem, as pessoas elas progridem. E eu quero, irmão, que você venha progredir. E que as lutas que estão na tua vida não sejam pedras para te abrir o crânio e te derrubar, mas seja você sábio para pegar cada pedrinha e fazer um palanque para você subir no alto. Pega as pedradas, fica de pé, ora, busca, clama a Deus, ama, perdoa, porque amanhã, irmão, tudo isso vai ser útil. Diga amém. Até os 16 anos esse menino passou um perrengue dentro de casa. Ele passou, só que Deus do céu ficava assim, ó. Bom, tirei a mãe dele, que ele tinha para onde correr. Esse é o problema, viu, irmão? O problema que é seu, você não pode dividir. O problema que é seu, é seu. O problema é seu. Porque o normal, de filhinho querido, paparicado é: ai, pai, estou precisando de 10 reais, pai. É, filho, você sabe fazer unha? Sabe ralar pé? Sabe pintar parede? É assim, irmão. Assim que você levanta um cara para trabalhar, dá tudo para ele para você ver. Ai, pai, o
José, Deus já falou assim: nossa, Raquel mimou, foi o único dela ali, o único que ela criou, porque o outro ela morreu, não deu para criar. Benjamim não criou. O único, filho único, irmã, filho único é uma benção. É tudo na mão. É tudo na mão. Mas o caçulinha ainda, nossa, é mais xodó ainda. Tudo fácil. Eu falo porque eu sou um pai babão. Eu estrago meus filhos de vez em quando. Ainda bem que eu tenho uma esposa que me põe em ponto de equilíbrio, porque ela foi filha única. Então ela fala: eita, você está indo igualzinho. Então eu tomo um salavão bom. Mas irmão, se deixar por mim, meus filhos só comem tranqueira, sabe? Só come tranqueira, joga videogame o dia inteiro, não estuda, não faz mais escola, faz nada. Se deixar por mim é péssimo. Porque você quer ser pai, né, irmão? Quer fazer tudo, quer agradar, quer agradar. Então Deus já viu e falou assim: nossa, Raquel mimou, mas mimou tanto esse menino, que agora não vai dar. Vou ter que levar ela. Porque na primeira luta dele, com os irmãos dele, ele vai correr para baixo dela. Aí vai sair briga e esse menino nunca vai ser nada. Diga: sem luta, ninguém nunca fica forte. Diga: a luta gera força. Sim ou não, irmãos? Aí você vem e alguém te põe um peso, você vai dividir para a mãe, vai carrega para mim, irmão, você nunca vai ser nada. Então Deus tirou a mãe de José, para não ter para onde correr, para não ter que correr colinho de mamãe, cordãozinho umbilical. Não tem mamãe não, é o ser. E aí diz a palavra de Deus que ele foi sendo modelado. Quem está aceitando o modelado de Deus aqui na sua vida? Você quer o perfil de um rei, irmão? Quer o perfil de um homem exaltado por Deus? Quer? Então, se veja sozinho na situação. Antes de você apresentar o problema para os outros resolver para você, procure você buscar a solução em Deus. Porque tem gente assim: passou uma lutinha, irmão, pastor, lá por mim. Meu irmão, por favor, antes de vir pedir uma oração ao pastor, faz uma campanha de oração você mesmo, vai, por favor. Porque tem de gente, irmão, que o cara não dá nem o direito dele de orar. Ele não, eu estou na luta, pastor, estou na luta. Está na luta, irmão? Ora por mim, pastor. Você já orou? Não, ora por mim. Você já orou? Ora por mim, ora por mim. Irmão, o cara nem consegue digerir o negócio, não desenvolve nada, aí já quer soltar para a mão dos outros. Resolve aí, ajuda aqui. Irmão, o homem de Deus, ele tem que sempre ter uma mente que procura a solução. Aleluia! Porque se você não tem uma mãe para recorrer, você tem Deus. Se você não tem um pai para recorrer, você tem Deus. Se não tem irmão para te ajudar, você tem Deus. Você tem um pai, irmão. O teu pai te ama e te põe uma coberta quando você estiver com frio. Ele é o único que você deve recorrer, o pai. Então, nós precisamos muito depender do pai, irmão. Não falando do pai agora aqui, o Jacó. O pai Deus. Amém? Porque vai chegar uma hora na tua vida, adolescente, irmão, você vai se ver sozinho. E não adianta correr para baixo da saia de ninguém. A hora que você vê que você está sozinho, aí você vai ver o negócio. E o José teve a hora dele. Ele com 16 anos foi lá ajudar os irmãos dele. Olha aí, ó, crente aí, ó. Olha aí, ó. Agora Deus, agora está falando que vai ser exaltado por Deus. Está tendo sonho até. Aí, vai que desgrama. O cara espiritual, agora virou de ser espiritual. Está falando sonhos que vai ser estrela maior. E vai não sei o que, os peixes, todos nós vamos se curvar. Ah, rapaz, esse moleque aqui folgado. Vamos vender. Não vou matar, não vou vender. Vamos ganhar o dinheiro ainda, porque matar não ganha nada. Vamos ter tirado dinheiro esse cara aqui. Passou ismaelitas lá, vendendo por 20 moedas. E agora, José sozinho. Todo mundo vai ter a dia de chegar a ficar sozinho, irmão. Ninguém, não tem pastor, não tem irmão, só tem o pai. E a única coisa que o papai vai dar para você é uma capinha. Sabe a capinha?
uma túnica coloridinha, bonita, que todo mundo quer, até ela você pode perder, porque eles pegaram aquela túnica, bebedaram de sangue de carneiro e levaram para o pai. Aqui está morto seu filho queridinho, o queridinho aí. Então, irmãos, nós temos que depender de Deus muito. E às vezes as pessoas elas não entendem que o processo, quando Deus escolhe uma pessoa, nós somos escolhidos, irmãos. Ele passa por todos esses tipos de aulas, e todas elas só têm um intuito: modelar o teu coração. A fome vai aparecer, o abandono vai aparecer, o desprezo vai aparecer, as brigas vão aparecer, as lutas estão aí. Tudo isso, se você for sábio, você vai tomar como remédio para o teu coração ser melhor, para te gerar resistência, para te gerar dependência de Deus, para te gerar amor para aqueles que não têm amor. Tudo isso, irmão, é para quando você estiver lá em cima, você vai se tornar um exemplo para os que estão ainda embaixo. Porque o que Deus quer fazer com a tua vida é te exaltar, é usar você, colocar você bem alto, para que as pessoas vejam e tomem a tua história como exemplo de alguém tratado por Deus que hoje manda. Irmão, você vai ser colocado como cabeça. Diga amém. Como luz, cabeça está no alto, luz está no alto. E eu quero isso. Quem quer isso? Diga amém. Então, falando somente desse período de José, o tratamento que ele teve até chegar aos 16 anos, e os 16 anos em diante foi o start para a sua vida espiritual com Deus, e chegar aonde Deus queria, e ele chegou aonde Deus queria. Então, irmãos amados, como está a tua casa? Como está o teu coração? Como está a tua vida? Você está entendendo o que está acontecendo na tua vida? Você está aceitando o que Deus está fazendo em você? Você está disposto a melhorar mais em nome de Jesus? Amém, irmãos? Até os 16 anos não relata nada, muito, né? Há um relato, mas não muito, porque é um período que a gente não entende, é obscuro, não está revelado, é obscuro. Eu não sei, talvez você pode estar assim, no escuro. Você está no escuro. Você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, meu irmão, minha irmã. Não está compreendendo. Mas lembre-se, se você deixar Deus modelar, tem um dia marcado para Deus começar uma nova história para você. Com 17 anos esse menino teve uma nova história. Antes disso, Deus não fez nada. Jesus com 30 anos também, dali para frente foi o ministério. Moisés com 80 anos, dali para frente foi o chamado maior de Deus. O resto foi escola. Diga assim: há uma escola, e eu estou dentro dela. Amém, irmãos? Em tudo Deus está nos ensinando, porque amanhã nós vamos ter lutas maiores até. Aquilo que ele passou de rejeição dentro da casa dele, ele foi também passar rejeição na casa de Potifar. Então ele sabia lidar. Ele sabia lidar com aquela situação de ser traído. Ele foi traído pela própria patroa, que cresceu o olho em cima dele para ter relação sexual com ele. Então ele soube lidar, ele soube não se vender, ele soube se portar. E de novo, por falar a verdade, aceitar o que é certo, pagou um preço. Ficou 13 anos preso. 13 anos preso. Então, irmãos, depois disso Deus exaltou ele. Mas eu vou encerrar por aqui. Esta mensagem, ela vai ter continuidade um outro dia. Amém? Mas eu quero só que você pegue aí o livro de Eclesiastes capítulo 4. Abra aí comigo Eclesiastes capítulo 4. Oh, glória a Deus. Eclesiastes 4, o verso, aleluia, 6.
Perdão, irmãos. Eclesiastes, perdão. 13. 4:13. Falei 6, né? Eclesiastes 4:13. Capítulo 4, verso 13. Posso ler? Melhor é o jovem. Quem achou? Tem gente procurando aí. Eclesiastes 4, verso 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não deixa mais admoestar. Porque verso 14. Sai do cárcere para onde? Para reinar. Sim, que nasceu pobre no seu reino. Talvez você hoje está nessa condição de pobreza, de necessidade, nasceu no meio da pobreza, mas a Bíblia diz: se você se tornar esse jovem, diga assim: o jovem tem coração mole, diga velho tem coração duro. Como é o teu coração, irmão? Jovem ou velho? Porque o pobre jovem, ó, eu vou falar. O pobre jovem, você fala assim: o cara é pobre. Você fala: se você estudar, se dedicar, se você fizer isso, você vai se tornar um homem rico. O pobre, ele tem fome, ele quer acertar, é ou não é? Ele aceita qualquer conselho. Se o cara chegar um rico para ele, assim: faz isso aqui, faz isso, estuda essa profissão aqui, vai para a área da informática, você vai ganhar muito dinheiro. O jovem, irmão, pobre, ele vai sair estudar, vai ou não vai? Agora você chega com um velho rico, que não precisa de mais nada. Velho, entra agora, velho, entra na área da informática, o senhor vai ficar rico. Ele vai falar: mas eu sou rico? Não, o senhor vai aprender muita coisa, o senhor vai aprender a mexer no Facebook. Ele: o que é isso? Não, o senhor vai vencer. Ele vai falar: já venci? Não, o senhor é um homem famoso. Eu já estou velho, vou curtir mais nada. Um velho, ele não tem vontade para mais nada. Ele já abre a guarda, ele é insensato, que ele já tem. Mas o pobre jovem, ele tem sede, ele aceita mudar. E a Bíblia aqui diz, no verso 14: um pobre sai do cárcere, ele sai da prisão. Deus tira ele daquela prisão espiritual, emocional, financeira, mas coloca ele como um rei. Por quê? Porque ele tem um coração disposto a mudar. Quem aqui está disposto a mudar? Amém? Talvez a sua condição é essa: pobre, encarcerado, preso em alguma situação. Mas, irmão, aceita o que Deus quer fazer na tua vida, amém? Seja sábio, aprenda com o cárcere, aprenda com a pobreza, aprenda com as coisas, e Deus vai te colocar para se sentar ser um rei. Amém? Feche seus olhos. Como é o teu coração? Um coração duro de velho, ou um coração de um jovem sedento para vencer? Fale para Deus agora. Peça para Deus. Feche seus olhos. Os requisitos de um rei, o perfil de um rei: nasceu, não viu muito sua mãe, viu luta dentro de casa, andou sozinho, mas desenvolveu uma vida dupla, uma vida com Deus, sozinho diante dos homens, mas dentro dele habitava um Deus poderoso. Ao lado dos animais, criou o amor pelos indefesos. Esse moço
foi nascido para descobrir os planos de Deus. Ele se chama José. José, o que descobre o que está em oculto. Deus, muda o meu coração, muda o coração desse povo aqui, meu Pai. Muda. Se tem alguma coisa que está dentro de mim, dos meus irmãos, que não nos qualifica a ser um rei, um governador, muda, Senhor Jesus. Espírito Santo, muda o meu ser agora. Fale com Deus, irmão. É o seu coração, é aquilo que Deus procura, um coração segundo o coração dele. Se houver sentimentos desta nobreza, Deus vai te exaltar. Não seja resistente, não resista, não mude, porque somente eu preciso mudar. Não mude porque você quer mudar, você quer sentir uma vida diferente. Muitas pessoas falam, eu tenho que aceitar mesmo, é assim mesmo, tem que aceitar. Não faça de mau grado, não faça com pouca vontade, mas mude o seu coração. Entenda que a escola dos 17 anos, essa escola não dá para entender muito não. O que se passa dentro de uma casa, o que se passa dentro do coração de um jovem sedento, o que se passa na mente de uma pessoa que quer vencer na vida. Muitas vezes você querendo vencer, você querendo o carinho da família, de amigos, você não tem. Mas lembre-se, se te faltar a mãe e os irmãos, lembre-se que você tem um Pai do céu. Quando faltar companheiros, tem um Pai do céu que te ama tanto. E Ele é que vai te manter protegido dessa casa, dentro dessa casa. Mesmo que dentro delas haja rejeições, a vida ela nos traz essa má notícia, que somos rejeitados, tudo para nós é difícil, irmãos. Somos excluídos de Deus, e as lutas estão aí, a cada dia você tem enfrentado uma nova batalha, ou uma velha batalha. Mas é certo de uma coisa, que tudo isso é uma escola de Deus para te exaltar. Se você passar por essa fase, e você entendeu o que Deus quer, lembre-se de uma coisa: quando você olhar para trás, você vai dizer, bendito foi o dia em que meus irmãos me venderam, bendito foi o dia em que minha mãe foi embora, bendito foi o dia em que eu fiquei sozinho no campo com os animais, bendito foi o dia quando me xingaram, quando me maltrataram, até mesmo quem era do meu sangue. Tudo isso me fez ser o nome de Deus. Tudo isso me levou a ser hoje quem eu sou. Amanhã você vai olhar para trás e vai agradecer as lutas de hoje, meu irmão. Amanhã você vai dizer, Senhor, obrigado, porque tudo isso me fez ser mais grato. Quando me faltou o pão, hoje eu sei agradecer esse que está na minha mesa. Quando me faltou carinho em casa, hoje eu sei agradecer o carinho da minha esposa e dos meus filhos. Quando eu não tinha para onde ir, eu fui vendido, desvalorizado. Hoje eu tenho uma família e sou respeitado por uma nação toda da egípcia. Quando ninguém olhou para mim, um faraó olhou para mim. Alguém vai olhar para você, meu irmão, e vai te exaltar. Deus tem dons na sua vida. E foi no período da luta que o dom apareceu na vida de José. Zamar, foi nesse período dos 17 anos que ele recebeu o dom de Deus. Ele recebeu a aceitação de Deus. Foi no meio das lutas, das dificuldades, que ali Deus olhou e falou, esse moço eu gosto, esse moço eu quero para mim. Por isso eu vou dar para ele um sonho. Me manda
Santo de Deus. Fica de pé. Vamos louvar o Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E deixa o Espírito